é o princípio 4, que é torne-se verdadeiramente interessado na outra pessoa. Quando a gente fala em ser interessado, significa você estar completamente presente. E isso é uma dificuldade das pessoas hoje. É muito difícil estar completamente presente. Porque nós estamos aqui conversando, nosso celular está aqui do lado, daqui a pouco chega uma mensagem, isso nos atrapalha. Daqui a pouco você lembra que tem uma atividade com uma prioridade alta na sequência, e isso atrapalha a tua capacidade de ouvir. E é nessa hora, nesses momentos, que você deixa de entregar valor para o teu cliente. É nessa hora que o teu cliente percebe que ele não está sendo 100% atendido ou 100% com aquela prestação que você deveria tratar com ele naquele momento. E é nessa hora que você deixa de criar valor e você perde. É nessa hora que talvez ele pensa em fazer um orçamento com o concorrente. É nessa hora que você talvez perde. Então, criar valor no relacionamento, nos primeiros momentos, isso que faz a diferença. Então, você ouvir com atenção e deixar de querer ser interessante, porque tem algumas pessoas que elas querem, tem uma ansiedade, talvez de colocar teu conhecimento à prova. Calma. Primeiro, seja interessado em vez de tentar ser interessante. Porque quem é interessante quer falar demais e não escuta o cliente. Quer talvez encantar o cliente só falando. Pelo contrário, você encanta mais o cliente quando você sabe e tem a capacidade de ouvir. Muito bem. Eduardo, outra situação que eu também percebo é a justiça brasileira, principalmente nos últimos tempos, ela fomenta fazer acordos, ela traz um pouco da justiça americana de negociar, ok? E em vez de deixar para tão somente um ser humano, né, hoje na qualidade de juiz magistrado, que nós chamamos aqui no Brasil, para decidir. Então, o advogado ele necessita ter uma capacidade de negociação. Essa é outra indagação que eu queria trazer aqui hoje para os nossos ouvintes, a você falar um pouco mais sobre essa habilidade de negociar e a importância dela, não só no mundo jurídico, mas também no nosso dia a dia, para o empresário que está nos ouvindo hoje, para o estudante que está nos ouvindo hoje, saber a importância da gente ter essa habilidade de negociar. A negociação também é um universo à parte, né, Gustavo? Gustavo, que já passou por treinamentos com a gente, sabe o quanto a negociação ela é importantíssima, é crucial para você evoluir nos negócios. Isso envolve o quê? Pensa assim, a negociação ela acontece primeiramente emocionalmente, internamente dentro do negociador. Porque as pessoas hoje, se a gente não tomar cuidado, elas querem nos fazer de besta. Então a gente ter esse autocontrole para saber o que falar e o como falar numa negociação faz toda a diferença. Imagina assim, tem pessoas que vendem muito bem o produto, mas chega na hora de negociar e perde a venda. E perde de você oferecer ou perde de finalizar um negócio ou fazer uma venda. Enfim, a negociação então envolve você ter uma leitura, uma capacidade, uma inteligência sobre pessoas. Porque se você conseguir perceber que existem negociadores mais ativos, existem pessoas mais emocionais, existem pessoas mais teóricas, isso já é um bom passo para você começar a entender qual vai ser a tratativa com essas pessoas. Porque daí você sabe o jeito certo, você sabe, vamos pensar assim, o modus operandi para você lidar melhor com essa situação. E você saber e estar muito bem emocionalmente para saber lidar com a pressão, né? Porque pensa assim, como é que fica a nossa capacidade de comunicação quando eu estou um pouco mais pressionado, quando as pessoas querem colocar muito preço no meu serviço. Então a negociação envolve você proteger o teu serviço. E aí a capacidade de negociar começa desde o ouvir, para você não só ouvir para responder, ouvir para entender o que vem do outro lado, né? Então a negociação também envolve o que eu preciso fazer antes, durante e depois de uma negociação. Qual é a minha capacidade de falar um não e ficar em silêncio? Muitas vezes. Dá medo de fazer isso. Dá uma insegurança, ainda mais a gente está no começo da carreira. Mas isso envolve você criar e conseguir respeito das pessoas. Isso envolve você conseguir desenvolver credibilidade com as pessoas. Então a negociação em si, ela é um universo muito grande. Tem muitas técnicas, tem muitas ferramentas. E não é para manipular pessoas, pelo contrário. Muitas vezes é para você se proteger, para você continuar a fazer negócio com as pessoas. Não é assim, só negociação ganha-ganha. Não, que as pessoas queiram continuar a negociar com você. Por exemplo, não, vou continuar negociando com o Gustavo porque, independente, ele cria valor na negociação, ele é muito honesto na negociação, ele sabe conduzir a negociação e ele me sempre entrega o melhor serviço. Então nem chego a pensar em outras pessoas. Negociar com ele é muito tranquilo e muito poderoso. Perfeito. Eduardo, eu percebo que o profissional jurídico, principalmente aquele aluno que acaba de sair da faculdade, ele se sente muito perdido no início, porque aparece na frente dele uma gama de oportunidades, porque a área jurídica ela é muito extensa. E eu percebo também que esses mesmos profissionais que eu venho citando, eles sentem muita dificuldade de se inserir no mercado, seja ele porque ele tem uma aptidão maior por direito trabalhista, por direito de família, por direito criminal.
só que ele não consegue se nichar tão rapidamente, ok? Eu quero falar hoje com você aqui também de flexibilidade para que o profissional, e não só, repito, os estudantes de direito, a comunidade jurídica que está nos acompanhando, mas também o empresário, você aí que está nos ouvindo hoje no seu carro, enfim, saiba a importância da flexibilidade em situações adversas, em situações que você também talvez não queira estar naquele momento, mas você tem que se manter flexível para poder evoluir dali. Então, o tema agora é flexibilidade, eu queria que você discorresse isso para nós, também fazendo um ponto aí, um adendo aí para a comunidade jurídica que acaba de ingressar no mercado de trabalho. Fantástico. Imagina que se você já quebrou o braço alguma vez, você fica engessado, né? Você coloca o gesso no braço, na perna, enfim, e se incomoda. É a mesma coisa com alguns comportamentos nossos. Alguns comportamentos eles são engessados, e aí eu tenho medo de enfrentar esse comportamento. A gente está falando da negociação. Para algumas pessoas, é muito difícil você não oferecer ou não dar o desconto quando a pessoa pede. E para outras pessoas, é muito fácil ela dizer não. Então tem comportamentos que eles acabam nos atrapalhando por falta de flexibilidade. Então a flexibilidade não é só a capacidade de você se adaptar, pelo contrário, é a capacidade de você adotar um papel, adotar um comportamento, adotar um jeito de fazer diferente, abandonando um comportamento que só te atrapalha. Por exemplo, pessoas que procrastinam demais. Tá, deixa eu decidir uma coisa que eu não vou procrastinar hoje, e eu vou ser flexível o suficiente para me enfrentar e ser flexível nessa situação, né? E aí quando a gente sai da faculdade, eu lembro que quando eu sou engenheiro de produção, e quando eu me formei eu queria conquistar o mundo, assim, eu acreditava que até os 30 anos eu ia ser CEO de uma empresa, de uma multinacional, enfim, né? A gente sai com muita ansiedade, enfim. É bom. Por outro lado, aonde vem a flexibilidade? Vem essa capacidade de você saber que você não vai pular algumas etapas, né? Uma coisa é você conversar com um profissional que tem 5 anos de carreira, outra coisa é você conversar com um profissional que tem 10 anos de carreira, né? Envolve experiência. E não significa que você vai deixar de ser respeitado por ter pouco tempo de mercado. Às vezes você tem muitas experiências e o teu comportamento, a tua maturidade mostra que você vai muito mais longe. Mostra que você pode ser escolhido para ser sócio o quanto antes. Então essa flexibilidade também peraí, eu tenho que lidar com momentos difíceis, eu vou ter que engolir muito sapo. A nossa geração, eu me incluo nisso, eu tenho 31 anos. A geração que está vindo agora, ela tem um pouco mais de dificuldade de engolir sapo, né? De lidar com situações difíceis, de lidar com uma conversa um pouco mais difícil, de lidar com um não, de lidar com uma porta fechada. E quanto mais essa adaptação emocional de como eu vou lidar com as coisas, mais inteligência emocional eu vou ter para seguir na carreira. Porque quem estiver mais preparado emocionalmente vai mais longe na carreira, porque hoje o estresse e a ansiedade está muito presente, mas como eu lido com isso. Então a flexibilidade também. Ser flexível é capacidade de lidar com o meu estresse e com as minhas preocupações também. Muito bom, Eduardo. E para o nosso ouvinte aqui que quer saber um pouco mais sobre a Dale Carnegie, queria que você discorresse um pouco mais aí, sucintamente, quais são os treinamentos e como quem quer fazer, quem quer se adaptar, quem quer parar de procrastinar, como você acabou de falar, parar de negociar com si mesmo, né? E evoluir enquanto ser humano, enquanto profissional na sua carreira. Como é que a gente faz para ter acesso a Dale Carnegie? De forma resumida, a Dale Carnegie é a principal, é a escola, uma das mais renomadas, né, empresas, escolas de treinamento no mundo. A gente é uma empresa centenária, pioneira nesse ramo. A primeira turma de Dale Carnegie foi em 1912, né, então faz bastante tempo, mais de 100 anos. E a nossa empresa, ela de modo prático desenvolve habilidades nos profissionais. Se você quiser me encontrar, você pode ser pelo telefone 999860929 ou também no Facebook, se você colocar Eduardo Custódio, no Instagram, se você colocar Eduardo Custódio também vai aparecer. Se você entrar no portal dalecarnegie.com, vai ter alguns conteúdos bem legais, ali datas de turmas, enfim. E aqui em Camorão a gente está montando mais uma turma, a gente acabou de finalizar uma e tem outra turma agora. É isso aí. Eu também queria aproveitar para pedir para você, ouvinte, seguir a nossa página no Instagram. A página do nosso programa Tá Na Pauta, @TaNaPautaTRFM. E é dessa maneira que eu me despeço de vocês. Queria que o Eduardo deixasse aí uma mensagem para nossa semana, pra gente começar essa semana aí com o pé direito, né? Pra gente começar motivado essa semana. Eduardo, deixa para nós uma mensagem aí pra gente, para todos os nossos ouvintes hoje do Tá Na Pauta. Gustavo e ouvintes, imagina que toda pessoa que você encontra nessa vida, você deixa uma marca nela, né? A tua influência, a forma que você deixa um bom dia, a forma que você atende o telefone. Então,
permita-se pensar e refletir qual é o tipo de marca que você tem deixado nas pessoas, ou qual é a marca que você quer deixar para as pessoas aqui para frente. Valeu, Gustavo! Muito obrigado, Eduardo.